Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que têm nos acompanhado aí nesta jornada de estudos. Hoje, nós encerramos nossa série de mensagens sobre o tema Por que Creio de forma magnífica. Neste tempo, falamos sobre por que cremos na Bíblia, em Deus, na criação, no céu, no inferno, nos princípios morais absolutos, em Cristo, na ressurreição, no cristianismo, no novo nascimento, no Espírito Santo. E durante este período, tivemos o privilégio de percorrer as Escrituras e começar do Gênesis, e no estudo de hoje nós terminamos, em Apocalipse, onde falaremos sobre por que creio na volta de Cristo. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia no texto da carta da revelação de João, em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, nós vamos ler o versículo de número 7. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 diz: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Meus queridos, quando nós observamos o mundo atual, nós temos a ligeira impressão de que ele enlouqueceu. Não é mesmo? A gente olha para a situação do mundo, vemos as coisas que estão acontecendo à nossa volta e a gente fala assim: Senhor, o que está acontecendo? Esta também, tem sido a conclusão a que tem chegado muitos dos mais renomados pensadores no mundo secular há alguns anos. As pessoas têm percebido, ao estudarem, ao analisarem o contexto da sociedade mundial, eles têm visto que muitas coisas diferentes têm acontecido. E isso vem, já há alguns anos. A questão é que estamos vivendo em um momento fora do controle. E neste contexto de desordem e caos que a Bíblia apresenta, que Jesus voltará. Quando o mundo estiver realmente assim perdido, desamparado, sem norte, a Bíblia fala que é exatamente neste tempo em que se manifestará a glória do Senhor, com Jesus vindo, dos mais altos céus, entre as nuvens, para levar a sua igreja. Muitas pessoas em diversas épocas, desde a subida de Jesus aos céus, lá no Novo Testamento, lá no início do livro de Atos, têm especulado sobre o seu retorno e, por causa disso, chegaram a enganar muitas pessoas nesse tempo. Então, você poderá me perguntar assim: mas, pastor, o que me ajudará a compreender se está próximo ou não o dia da vinda do Senhor Jesus? É simples. A resposta se encontra nos seguintes pontos. Eu creio na volta de Cristo porque ele mesmo disse que voltará. Ele mesmo disse que voltará. Mateus capítulo 24, versículo 44, Mateus 24, 44 diz o seguinte: Vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Esta é a principal razão do porquê eu creio, pois Jesus mesmo declarou que voltaria. Ainda em João capítulo 14, versículos de 1 a 3, João 14, de 1 a 3, nós encontramos o seguinte: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Frisam isso. Grave isso aí. Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Durante um período de mais de 2000 anos, meus irmãos, a igreja tem mostrado e declarado a volta de Cristo em seus credos e mensagens. No entanto, também veio sofrendo com charlatões que distorcem essa doutrina durante a história.
Quantas pessoas apareceram na história dizendo que Jesus está voltando, e muitas pessoas acreditaram e foram enganadas durante este tempo. Muitos se apresentam como o próprio Cristo. Tem pessoas que dizem ser o próprio Jesus, que retornou, e outros como o próprio Messias, ainda prometido e que ainda não veio, conforme credo judaico. Os judeus, eles acreditam que o Messias ainda não veio, que Jesus não é o Messias. A revista Super Interessante, número 298, de dezembro de 2011, trouxe em seu interior um artigo com o título da seguinte forma: Ele está entre nós. Este artigo ele apresenta algumas pessoas que durante, as últimas décadas, tem se apresentado como sendo o próprio Cristo. Agora, imaginem só, quantas não apareceram durante esses mais de 2 milênios que nós vivemos? Se só nesses últimos anos a revista Super Interessante apresentou ali mais ou menos umas 6 pessoas nesta matéria, nos últimos anos. Agora imagina durante mais de 2 mil anos, quantas pessoas não se apresentaram sendo o próprio Cristo que estava de volta a essa terra. Entretanto, meus irmãos, a resposta que Jesus dá a essa situação é a seguinte, e certamente é o que manteve a igreja firme até os dias de hoje. Mateus 24, versículo 4, versículo 5. Cuidado que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O próprio Senhor Jesus já sabia dessa situação e então preparou a sua igreja para não se deixar enganar. Devido à demora, meus irmãos, no retorno de Cristo, aparecem muitos zombadores também, dizendo, segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 4. O que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Olha só, o próprio apóstolo Pedro, escrevendo na sua carta, fala de pessoas que zombam dessa volta de Cristo. Que dizem, como assim Jesus vai voltar? Que nada, isso não vai acontecer não. Desde lá, ó, de que o mundo é mundo, inclusive a gente ouve, muito essa frase, desde que o mundo é mundo, as coisas continuam do mesmo jeito. Não vai mudar não. Jesus não vai voltar não, isso aí é uma farsa, é uma história inventada, a Bíblia não existe. E observe que este fato se deu. Jesus não tinha nem 100 anos que tinha sido levado ao céu, na frente dos seus discípulos. Imagine agora essa situação em todos esses anos, nesses mais de 2 mil anos que nós temos vivenciado. D. James Kennedy ele diz que os zombadores eles ignoram voluntariamente este fato. Deus não é tardio com respeito à sua promessa, mas ele quer que os homens se arrependam. Esse tempo que Deus está dando para nós é para que nós possamos nos arrepender. E as pessoas estão brincando com este tempo. E vai chegar o momento em que Jesus vai voltar e não haverá mais chance para arrependimento. Então ele diz para nós que Deus está dando isso, essa oportunidade aos homens para que se arrependam, para que deixem seus pecados e sejam salvos. Nas Escrituras nós encontramos a volta de Jesus mencionada mais de 300 vezes. E o apóstolo João diz que, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que nós já lemos, e 22, 20, ele diz o seguinte: E todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Amém. Vem, Senhor Jesus. Em algumas outras traduções vai estar escrito Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, eu creio na volta de Cristo, porque a vida cristã, a visão cristã na história requer que isso aconteça. Quando nós olhamos para a história cristã, quando nós olhamos para a história da humanidade, a nossa visão cristã, ela pede que Jesus volte.
Na Grécia Antiga, eles acreditavam que a história era cíclica, era no formato de um ciclo, de um círculo, ou seja, dando voltas e voltas em um círculo sem fim. Para nós cristãos, a visão da história ela é linear. Ela tem um começo e um fim. Para os gregos, não. De tempos em tempos as coisas se repetem. Aí a gente vai olhando e fala, ó, aconteceu uma guerra aqui. Aí quando passa alguns anos vai acontecer outra guerra de novo. E assim sucessivamente. Então, para os gregos, a história ela ficava dando círculos, dando voltas. Mas para nós não, para nós a história ela é linear. E para ela ser linear, ela tem que ter um começo e um fim. Por isso, meus irmãos, ela surge em um ponto e vai encerrar em outro ponto. Na crença cristã, a história segue para frente na direção de um grande clímax conclusivo, a consumação dos séculos, descrita em Apocalipse, quando Deus realizará o último ato desta trama. É como se fosse um filme que você tem o início, aí você começa a ter a parte principal ali, que foi Jesus, os discípulos, aí a era da igreja, e vai ter o clímax do filme, daquela trama, que é quando Jesus retorna, vence a batalha final, leva consigo os seus escolhidos, e então inicia-se a era da eternidade. Quando Deus, então, meus irmãos, realizará esse ato final. Jesus disse em Apocalipse capítulo 1, versículo 8 o seguinte: Eu sou o Alfa e o Ômega. É como se ele estivesse falando para nós, no nosso alfabeto português, eu sou o A e o Z. Ele é o início e o fim. Diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Infelizmente, meus irmãos, algo que nos incomoda é ver cada vez mais o ímpio prosperar. Mas a Bíblia diz que não devemos invejá-los. O que devemos sim fazer é considerar qual será o fim deles. Porque não adianta a pessoa ter prosperidade aqui nessa terra. Porque no final é saber quem estará com Deus, quem estará com Jesus e quem não estará com Ele. O texto da palavra de Deus, em João capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Por isso, meus irmãos, eu creio na volta de Cristo, por causa dos sinais que precederão o seu retorno, conforme dizem as Escrituras. Todos nós sabemos que existem diversas profecias no mundo, inclusive na Bíblia, que falam de eventos cataclísmicos de fim de mundo. Uma coisa, porém, é certa: a Bíblia não apresenta data específica sobre o grande retorno de Jesus, apesar de muitas pessoas tentarem registrar uma data. Mateus capítulo 24, versículo 36, o próprio Jesus falando disse: Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, senão os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Olha o que Jesus diz para nós: somente Deus sabe o dia do retorno de Cristo. Jesus deixou isso bem claro ao fazer esta afirmação. Entretanto, a Bíblia registrou sinais que aconteceriam e que precederiam essa volta de Jesus. Então, quando nós observamos o mundo, observamos as coisas que estão acontecendo, vendo os sinais, nós sabemos quando será próximo, né, a volta do Filho do Homem, a volta de Cristo Jesus. Porque a Bíblia registrou esses sinais e disse que eles aconteceriam precedendo a volta de Jesus. E estes sinais, meus irmãos, têm existido em certo grau através dos séculos. Todavia, atualmente, eles têm
aparecido de uma forma mais surpreendente. Toda a evidência acumulada parece apontar incontestavelmente para o fato de que em breve, muito em breve, Cristo voltará. Vejamos alguns sinais, então, que é descrito na Bíblia. Primeiro, terremotos. A Bíblia diz que haverá terremotos em toda parte. Mateus 24:7 fala isso para nós. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Para quem está assistindo esse vídeo agora, nós estamos passando por um momento de pandemia, uma enfermidade que está assolando todo o nosso planeta. Quantas pessoas estão ficando desempregadas, sem salário, sem dinheiro e estão passando fome, dependendo de outras famílias? Estamos vivendo um tempo de muitos terremotos. Um dos grandes historiadores da sismologia, Don Litt, após muitos anos de estudo, ele afirmou o seguinte: no século 14, houve 137 terremotos. Século 14, um século inteiro, 137 terremotos. No século 15, houve 174 terremotos. No século 16, 253 terremotos. De 1971 até os dias atuais, já foram registrados cerca de 18 mil terremotos em todo o mundo. Olha quantos terremotos já aconteceram em um espaço tão curto de tempo. Segundo o sinal que a Bíblia nos apresenta é o temor. A Bíblia diz que uma grande onda de temor entre as pessoas, e temor eu falo aqui não é o temor a Deus, aquele temor de respeito, mas o temor mesmo de ter medo, haverá uma grande onda de medo entre as pessoas. E isso foi confirmado, né? E eu quero dizer para vocês que agora, por duas mulheres em uma entrevista de televisão. Duas escritoras de vanguarda para a juventude sendo entrevistadas na televisão, elas falaram o seguinte: o nome delas é Susan Sontag e Agnes Varda. Elas destacaram ali que ultimamente a maioria dos filmes para a cultura jovem tem um único tema: destruição e desespero. É só você parar para observar quantos filmes sobre zumbi, apocalipse, fim do mundo tem sido apresentado nas nossas televisões, nos cinemas. Quantos filmes, quantas cenas falando sobre isso, sobre um mundo desesperado, um mundo destruído, um mundo das pessoas assim lutando pela sua sobrevivência. Quantos programas de televisão têm sido apresentados para as pessoas para prepará-las para um mundo de catástrofe? Tem um canal de televisão por assinatura mesmo que tem um programa que fala exatamente das pessoas que vivem esperando o fim do mundo. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir, e as pessoas fazem casas subterrâneas, se escondem em cavernas e fazem estoques de comidas para um bom tempo, aguardando o fim do mundo, aguardando esse período de caos, esse período de destruição total. Por isso, meus irmãos, a Bíblia fala que no final dos tempos haverá um momento de temor, de medo entre as pessoas. Um outro, um outro sinal importante que a Bíblia apresenta é o aumento do conhecimento. Daniel capítulo 12, versículo 4 diz o seguinte: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. A Bíblia também diz que haverá uma explosão do saber nos últimos dias. As pessoas se dedicarão a aprender de forma continuada, mas infelizmente não alcançarão a verdade. João 18:38, né? Pilatos pergunta para Jesus: "O que é a verdade?" É surpreendente vermos o quanto o aumento
o quanto aumentou o conhecimento das pessoas em tão pouco tempo. Em menos de 100 anos, nós tivemos um avanço tecnológico gigantesco. As crianças já nascem hoje sabendo mexer em aparelhos eletrônicos. Todavia, é, todavia, né, nós vemos afirmar que junto a este aumento do conhecimento, houve também um aumento da violência e da criminalidade. Parece uma coisa incoerente, né? Que quanto mais conhecimento você tem, mais você se desviaria dessas práticas da maldade. Mas a Bíblia fala que é o contrário. Quanto mais conhecimento tem, mais as pessoas se apegam à maldade, mais as pessoas têm se apegado à criminalidade, à violência. Mateus capítulo 24, versículo 12 diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Meus irmãos, um verdadeiro caos moral, ético, político e social tem se instaurado na humanidade. Muito nós temos ouvido falar sobre uma nova ordem mundial, um novo governo, porque este que nós vivemos, este sistema que nós vivemos, ele já não presta mais, ele já não serve mais. Porque este sistema é um sistema falido, então nós precisamos de uma nova ordem, um novo governo, um novo sistema. E isso vem de um mundo em desespero. Um outro ponto que a Bíblia mostra para nós são as pestilências. Neste tempo, meus irmãos, estamos assistindo aí a um novo surto viral, semelhante a alguns que já aconteceram em tempos passados. Percebemos doenças que não se viam há muito tempo também, doenças inclusive que já se tinha vacina, que já se tinham erradicadas, retornando à ativa e outras novas doenças aparecendo no nosso meio. Há rumores em todo o mundo de armas biológicas de proporções universais. Mas uma coisa, porém, é certa: em meio a tudo isso, não há esconderijo, não há para onde correr. Veja este relato proferido há uns 60 anos atrás ou mais, por um dos principais estrategistas do comunismo no mundo. Ele disse o seguinte: a guerra total entre o comunismo e o capitalismo, ela é inevitável. Hoje, certamente, não somos suficientemente fortes para atacar. Nossa vez chegará em 20 ou 30 anos. Para ganhar, precisamos do elemento surpresa. Temos que pôr a burguesia para dormir, a fim de ganharmos. Portanto, começaremos lançando um espetacular movimento de paz, como jamais houve antes. Haverá ofertas eletrizantes e concessões nunca vistas. Os países capitalistas, estúpidos e decadentes, se regozijarão em poder cooperar para sua destruição. Eles saltarão diante da oportunidade de relatar a amizade. Assim que baixarem a guarda, nós os esmagaremos com os ossos dos punhos cerrados. Eles clamarão: paz, paz, mas não há paz. Parece o quê? Um relato da Bíblia. Parece a profecia de Jesus em Mateus 24. Parece os relatos de João lá em Apocalipse. Parece o que Paulo está falando aos Tessalonicenses. Isso foi dito por um grande líder do comunismo mundial. E o que nós estamos vivendo no mundo de hoje? Ele disse que em 20 e 30 anos as coisas já começariam a mudar. E o que nós estamos vivendo no mundo de hoje?
Você que está hoje vivendo esse mesmo período comigo aqui. Um outro ponto interessante que a Bíblia fala, um outro sinal, é a promiscuidade exagerada. Meus irmãos, todas as vezes que as Escrituras nos mostram que havia promiscuidade, sempre que Deus destruiu grandes porções da humanidade, o problema sempre se achava relacionado ao pecado sexual. Todas as vezes que as Escrituras falam que Deus destruiu uma cidade, Deus destruiu um povo, Deus erradicou uma raça, é porque antes daquilo ali havia aumentado exponencialmente a promiscuidade entre aquele povo, o pecado sexual. Algo diferente do mundo que nós estamos vivendo hoje? Você consegue perceber uma diferença do mundo que nós estamos vivendo hoje? Se olharmos para os dias de Noé, Gênesis capítulo 6, ou então Mateus capítulo 24, verso 37 e 38, nós veremos isso descrito de forma clara. Em seu conselho ao jovem Timóteo, Paulo faz a menção desse assunto também. Olha o que Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5. Nós vamos abrir a nossa Bíblia e vamos ler esses dois textos. Mateus 24. Abra sua Bíblia aí, Mateus 24, versículos 37 e 38. Mateus diz, né? Jesus falando, na verdade, diz o seguinte: Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. 2 Timóteo capítulo 3, vai lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ler os versículos de 1 a 5, diz o seguinte: Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Meus irmãos, olha o que Paulo escreve a Timóteo. Parece que ele estava descrevendo o que nós estamos vivendo hoje. São sinais de que a volta de Cristo está cada vez mais próxima de nós. Por isso eu creio na volta de Cristo, porque os sinais se apresentam a cada dia. João, descrevendo as visões do Apocalipse, ele diz, capítulo 21 de Apocalipse, versículo 8: Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem a imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Diante disso, meus irmãos, o que estará Deus pensando de nós nos tempos de hoje? Quando Deus olha para a igreja hoje, quando Deus olha para a humanidade hoje, o que Deus estará pensando? Eu falei de textos escritos há mais de 2000 anos atrás. E parece que nós estamos vivendo tudo nos dias de hoje. Um outro ponto, um outro sinal importante é a proclamação universal da palavra de Deus. Hoje, se nós estamos podendo usar as redes sociais, é porque o evangelho precisa alcançar o mundo inteiro. E através das redes sociais, através das mídias, nós estamos conseguindo alcançar pessoas em lugares tão distantes com o evangelho. Mateus capítulo 24, versículo 14 diz o seguinte: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo,
como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Este é o sinal que depende exclusivamente de nós, crentes, Igreja de Cristo, para que se cumpra. O Evangelho já avançou muito desde o livro de Atos dos Apóstolos. Todavia, ainda não é o suficiente. Quantas pessoas têm morrido, quantas vezes, e muitas vezes, né, do nosso lado, principalmente neste tempo agora, quantas pessoas têm perdido a sua vida e às vezes é um vizinho, às vezes é dentro da nossa casa. E, infelizmente, sem conhecer Jesus e o Evangelho. A ideia apresentada no texto, meus queridos, não é que todos se convertam, mas que esta mensagem do Evangelho Salvador de Jesus Cristo seja amplamente difundida e divulgada pelo mundo, como descreve Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus então salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Um outro sinal importante também que vai acontecer e que tem acontecido é uma intensa perseguição. Mateus 24:9 diz o seguinte: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Nós sabemos que existem lugares no mundo onde o cristão é perseguido, porque o evangelho é proibido. Mas mesmo aqui no nosso país existe a perseguição. Só que nós não damos conta dela. A nossa perseguição aqui é diferente. Ela não é uma perseguição ativa que leva-nos à morte, mas ela é uma perseguição sutil. Ela é uma perseguição que vem dos meios burocráticos. E nós precisamos estar atentos a isso também. São tantas leis, tantas coisas que são impostas que vão tentando, né, fechar e atrapalhar a igreja de Cristo. Nos últimos tempos, meus irmãos, haverá uma apostasia da fé cristã. Mateus capítulo 24, versículos 10 a 12. Mateus 24, 10 a 12. Abra sua Bíblia aí. Mateus 24, 10 a 12 diz o seguinte, ó. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Agora abra sua Bíblia também em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 2 Timóteo 4, 1. Diz assim, o Espírito diz... Desculpa, 2 Timóteo 4, 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por... Desculpa, meus irmãos, estou olhando o texto errado aqui. 2 Timóteo 4, 1. Isso mesmo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente para pregar a palavra. Estamos tão tranquilos, não é verdade? Olhamos os acontecimentos ao nosso redor, no mundo, e nem nos incomodamos. Em todos os lugares do mundo, a igreja é perseguida. Em alguns, ela é mais perseguida do que outros. Nós somos atacados o tempo todo, por todos os lados. Todavia, isso já tem sido habitualmente normal para nós e não percebemos. Neste tempo de perseguição, então, muitas pessoas se afastarão da fé. É o que diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Nos últimos tempos haverá uma apostasia da fé cristã. As pessoas vão se afastar do evangelho.
como fala em Mateus 24, 10 a 12. No tempo bíblico, esta palavra é apresentada em diferentes ocasiões, porém sempre com o mesmo significado: rebelião. Apostasia não é simplesmente um afastamento da fé, mas é se voltar contra essa fé. Então, muitas das perseguições que virão no final dos tempos virão através de crentes, de pessoas que se diziam cristãs e que se apostataram, que se rebelarão contra a igreja, contra Deus, contra Jesus, contra a Bíblia. Quanto disso nós já temos visto? Bíblias sendo proibidas, a leitura da Bíblia sendo proibida em tantos lugares do mundo, nas escolas, nas repartições públicas. Esta apostasia, meus irmãos, será uma rebelião ativa, advinda da suprema oposição que a iniquidade impetra contra as coisas de Deus. Há ainda uma crença geral de que nos últimos dias a oposição dos homens de Deus, bem como sua imoralidade e a iniquidade aumentarão grandemente. Nós já temos visto coisas acontecerem dessa forma dentro das nossas igrejas. Um outro sinal também que a Bíblia demonstra é o homem do pecado ou o homem da iniquidade que vai surgir neste tempo de caos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 diz: Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Ou seja, antes que este homem apareça, haverá apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o que nós chamamos de o anticristo. Ele será o líder das forças da iniquidade nos fins dos tempos, também chamado de a besta lá em Apocalipse 13, ou de o anticristo lá em 1 João capítulo 2, versículo 18. Quando surgir, ele trará a cabo tudo que se opõe a Deus. Então, se nós resistirmos e persistirmos até este dia da aparição do anticristo, a partir daí então, ele porá fim a tudo que se opõe a Deus. A partir daí, a perseguição contra a igreja, contra os servos do Senhor, contra os crentes verdadeiros, será ainda maior. Mas a palavra de Deus diz: persistam, insistam, perseverem, continuem firmes na palavra. Eu quero concluir então, meus irmãos, dizendo a vocês que em Apocalipse 6,16 nós lemos sobre a ira do Cordeiro. Diz assim: eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Quando o Cordeiro estiver irado, será um tempo para se temer. A gente conhece o Cordeiro, a gente sabe que o Cordeiro é um dos animais mais dóceis que existe na face da terra. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, o Cordeiro de Deus, que é dócil, que é amável e que busca os seus, um dia ele vai se irar. E quando este Cordeiro ficar irado, o texto diz que as pessoas pedirão para fugir da sua face. Você está pronto para este grande dia? E se este grande dia fosse hoje? Você precisa confiar em Jesus e convidá-lo para entrar em sua vida, pois os sinais se mostram cada vez mais. Os dias se abreviam e a volta de Cristo está cada vez mais perto. Mateus 24, 42 diz: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Então apegue-se a Jesus hoje, apeguem-se à sua palavra hoje, creia e tenha a vida eterna. E no dia que Jesus vier, você estará nas nuvens com ele, como diz a carta de Paulo aos Tessalonicenses.
Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia de você confessar os seus pecados. Hoje é o dia de você entregar a sua vida a Jesus. Você deseja fazer isso hoje? Eu te convido a orar comigo neste momento, entregando a sua vida a Jesus e dizendo: Senhor, livra-me desta ira final do Cordeiro. Livra-me deste tempo. Eu quero estar contigo no final dos tempos. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus. Senhor, neste momento agora, Pai, eu quero colocar diante do Senhor as pessoas que estão assistindo e acompanhando este vídeo. Que elas tenham, ó Deus, a oportunidade, se ainda não tiveram, se ainda não encontraram com o Senhor, de fazer este encontro contigo. E aqueles que estão assistindo agora, Deus, que desejam ardentemente este encontro com o Senhor antes do grande dia, que o Senhor, ó Deus, receba essas vidas, receba essas almas neste momento. E que eles tenham, ó Deus, que eles encontrem a paz que excede todo o entendimento. E tenham suas vidas seladas pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido amigo, você que está conosco. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui nesta série de mensagem. Que sua vida continue sendo abençoada pela palavra de Deus. Um grande abraço para você.